Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui, nesta sessão do canal Utilismo e os Conhecimentos, de professor de literatura já há algumas décadas, para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem. O nível, portanto, sempre é de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o pré-modernismo, que não é uma escola literária, né? Na verdade é um período tampão no qual várias correntes conviveram. Você ainda tinha parnasianismo, simbolismo, realismo, naturalismo, desempenhando papéis importantes na literatura, mas já havia prenúncios em alguns autores, né, de como seria a literatura modernista. Ele começou o pré-modernismo em 1902, com a publicação dos Sertões, do Euclides da Cunha, Canaã, do Graça Aranha, e vai até mais ou menos, não, vai até 1922, com a Semana de Arte Moderna. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Tá bom a gente dar uma olhadinha no contexto, né, geral e aqui brasileiro do pré-modernismo. Na Europa vivia-se o período que desembocaria na Primeira Guerra Mundial, né? Que foi de 1914 a 1918. As potências europeias disputavam mercados consumidores e matéria-prima, né? Na África, na Ásia, era o período do colonialismo. Isso aí desembocaria num conflito entre esses países lá na Primeira Guerra Mundial. E em termos artísticos, as vanguardas artísticas europeias, né, farei vídeo sobre cada uma delas, surrealismo, dadaísmo, futurismo, expressionismo, desempenhavam um papel importante na mudança mesmo dos paradigmas literários e das artes plásticas. Claro que isso influenciou no Brasil, que também vivia um período, ou parte do Brasil, né, vivia um período de querer se renovar, de querer se modernizar, porque a República fora proclamada em 1889. Vários autores chamam essa primeira fase da República de República da Espada. Grosso modo, enquanto a gente estava no pré-modernismo, viveu-se a primeira República, a República Velha. República Velha que viu o eixo econômico passar de vez para a região sudeste, né? Era a tal da política do café com leite, café produzido aqui pelo estado de São Paulo, leite produzido por Minas. Então as oligarquias desses dois estados passaram, vamos dizer assim, a mandar no país, né? E no Nordeste viveu-se um período grave de muita seca, né? Isso é bem retratado, por exemplo, nos romances da Raquel de Queiroz. Essa seca fez com que muita gente saísse de lá, né? Migrasse para cá, para o Sudeste, e sem contar que o eixo econômico de vez, né, deixou de ser de lá e veio para cá, para o Sudeste. Na capital, Rio de Janeiro, vivia-se um período de renovação, transformação, porque como o Brasil queria ficar liberto mesmo das amarras com Portugal, queria ser moderno, queria ser afrancesado. Então começou-se um movimento na cidade do Rio de Janeiro que derrubou todo o centro da cidade, né? Renovou, botou tudo para baixo. O prefeito da época, daquelas épocas do começo do século XX, botou o centro do Rio de Janeiro abaixo e começou a construir uma capital com avenidas mais amplas e com noções e higienes de saúde. Era o Brasil querendo se modernizar, tá? Paralelo a isso tudo, tá? Então, ciclo econômico, né? Passando por a região sudeste e tal, houve um período de vários conflitos entre a classe dominada e a classe dominante, né? Desde a Guerra dos Canudos, que cronologicamente foi um pouco antes do período pré-modernista, mas como os Sertões e esses livros falam sobre Canudos, a gente não pode deixar de citá-la, né?
Revolta de Canudos, revolta da vacina, revolta da chibata, houve uma série de insurgências em vários locais contra o governo. Basicamente era isso que estava acontecendo. Sempre fala período de mudança, todo período de mudança. E sempre estão acontecendo coisas, né? Isso é o que estava acontecendo na época do pré-modernismo. Em um outro vídeo falarei sobre características. É um pouco complicado, né? Porque é um período tampão, nem é uma escola literária. Mas algumas coisas em comum havia entre esses escritores, sim. Tchau, pessoal.